Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Uma alegria enorme ter você aqui comigo. Eu queria te pedir, antes de qualquer coisa, para que você se inscreva no meu canal. Caso você ainda não tenha feito isso, faça agora, nesse momento. Dá um cliquezinho ali, também no lembrete, para que os vídeos novos, quando saírem, serem já notificados e você receba esse aviso. Peço também que você compartilhe, que você distribua esses conteúdos que já estão fazendo bem a tantas pessoas, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre algo importante que vai com certeza enriquecer a nossa vida, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre a vida. Viva a vida! Hoje eu vou falar sobre 3 habilidades que a gente precisa ter para atravessar momentos muito difíceis. Eu vou falar sobre flexibilidade, resiliência e otimismo. Então, fica ligado aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois desse tempo todo de pandemia, como é que você está? Em que estado você se encontra? Otimista? Esperançoso? Autoconfiante? Cheio de planos para o futuro? Ou o contrário? Eu te fiz essas perguntas porque essa pandemia persistente, perseverante, nos forçou a mudar muitas coisas. E tivemos que mudar muitas coisas contra a nossa própria vontade. As coisas estão sempre mudando. E se a gente não mudar nesse movimento, a gente não se desenvolve, a gente não cresce. A pandemia tem sido um evento épico, muito mais forte do que as nossas forças. Portanto, a gente precisa aprender a lidar com ela, ao invés de negá-la. Uma vez que a gente aceite a força dessa pandemia sobre nós, a gente vai falar sobre a primeira ferramenta, a primeira habilidade que nos ajuda a atravessar esse grande deserto, essa grande provação de maneira saudável. Vamos então falar sobre a primeira habilidade que nos ajuda a enfrentar toda essa diversidade: flexibilidade. Ser flexível é saber se vergar aquilo que a vida te impõe. É saber ceder de acordo com as circunstâncias. Ser flexível não significa ser fraco, não significa rendição, não significa coisa alguma negativa. Ser flexível em momentos de grande crise como essa pandemia é agir com sabedoria. Ser flexível é simplesmente assumir que nós temos limites. Quando a gente é flexível, a gente tem a capacidade de vergar sem quebrar. Por exemplo, essa canulazinha de plástico, a gente dobra e ela não quebra. Essa é uma qualidade desse material que a gente pode trazer como ilustração para a nossa vida. Às vezes a tribulação é tão forte, o vento é tão intenso que a nossa alma faz assim, vai virando e a gente pensa que vai quebrar. Só que esta flexibilidade é uma virtude desse material e também da nossa alma. Quando a gente é flexível, quando a gente sabe se dobrar diante da situação, a gente tem a certeza de que vai suportar aquela ventania forte, porque é importante você guardar isso. As ventanias da vida, elas têm tempo de validade, elas não duram para sempre. Então, durante a aprovação, a gente precisa acompanhar o fluxo dos problemas e saber se vergar. De outra forma, a gente acaba se quebrando. Portanto, você precisa entender que ser flexível não é ser covarde, não é um ato de rendição, não é um ato de desistência, é um ato de adequação. A flexibilidade em momentos de grande tribulação nos ajuda a tomar o formato de uma situação difícil para que a gente então consiga sair do outro lado do túnel, para que depois, no momento oportuno, a gente consiga voltar ao nosso estado original. E esse estado original já nos leva à segunda habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo de momentos muito difíceis. Primeiro é a flexibilidade e o segundo é resiliência. A palavra resiliência tem sido muito usada nos últimos dias e talvez você nem saiba direito o que é resiliência. Deixa eu te mostrar o que é resiliência agora com esse gráfico de última geração. Eu tenho na minha mão um elástico que a gente usa para enrolar dinheiro. Quase ninguém mais tem cédula, mas se usa para isso e para outras coisas, para fechar um pacote. Então tem aqui na minha mão um pequeno elástico. Eu puxo o elástico, puxo, ele está muito maior do que ele era antes e solto. Ele volta ao formato dele, você está vendo aqui. Isso é resiliência. É um termo da física que a gente usa para adequar às situações da vida.
Quando a gente passa por momentos de muita tribulação, quando a gente atravessa crises muito fortes, essas tribulações fazem a nossa alma ser esticada, fazem o nosso ânimo ser esgarçado ao limite da ruptura. Mas a resiliência, a alma resiliente é aquela que depois que vê o problema passar, ela começa então a assumir de novo a forma que tinha. Eu quero aqui destacar algo interessante. Quando você pega um elástico bem novinho, esse aqui não é o caso, mas quando você pega um elástico que nunca foi usado e quer dar uma volta nesse elástico aqui em torno de um pacote, você percebe que ele está meio rígido, meio duro. Aí você faz lá uma ginástica,zinha, puxa ele um pouco para ele se distensionar. Ele se distensiona um pouco e você consegue fazer a manobra com mais facilidade. Ele continua sendo elástico, só que é um elástico com mais elasticidade. Continua sendo elástico, mas depois que ele é forçado por você, ele volta à sua postura, à sua posição, por causa da resiliência, que é essa capacidade de voltar ao seu estado anterior depois de esgarçado, esticado, estressado. O elástico volta, mas não da mesma forma. Depois que a gente passa por uma crise muito grande, depois que a gente atravessa a provação, aquele corpo, aquele elástico que estava, aquela alma que estava muito demandada, estressada, puxada, esgarçada, ela volta ao normal. Não voltará com a mesma tensão anterior, diante do problema. Mas com certeza ela voltará a ser aquele elástico que a gente sabe, relaxado. O que eu quero dizer é que quando os problemas vêm até nós, eles causam um impacto e este impacto tem o poder de nos estressar e de nos transformar. A pessoa resiliente é aquela que depois de golpeada, ela volta ao seu estado normal, mas assume que volta de maneira diferente. Portanto, volta com mais elasticidade, com mais flexibilidade. Então vejam que uma coisa está ligada à outra. Quando as tribulações vêm com muita força, a gente tem que ser flexível e assumir talvez a direção do vento do problema, para depois a gente voltar com resiliência àquela posição normal, àquela posição anterior. E uma vez que você volte a essa posição anterior diante do problema, você pode ter certeza que como aquele elástico que foi utilizado, puxado e se tornou mais flexível, você também, depois desse problema todo, depois de toda essa dificuldade, voltará a ser quem você é, só que mais flexível, mais maduro, mais adaptável para situações difíceis que virão no futuro. Então vejam, nós estamos aqui pensando num cenário crítico, estamos falando ainda atravessando um período de pandemia, e eu comecei esse vídeo dizendo que a gente precisa ser flexível. Quando o vento forte vem, ele nos verga. E porque a gente tem essa capacidade de vergar com o vento, a gente não quebra, o que é ótimo, a vida continua. E depois que a tribulação passa, vem à tona a resiliência, a gente volta à posição normal. Só que a gente volta não sendo a mesma pessoa. Nós não seremos os mesmos diante da pandemia. E isso é bom, porque se a gente chegou até aqui, se nós estamos até aqui suportando tudo isso, é para que a gente saia de tudo isso muito melhor. Como esse elástico mais flexível, que faz com que a gente faça a manobra com mais facilidade, a gente também vai voltar à posição anterior de maneira mais flexível, mais madura e muito mais preparados para situações adversas que virão no futuro. Agora a gente vai falar da terceira habilidade necessária para que a gente suporte bem os momentos de crise. A primeira foi flexibilidade, a segunda foi resiliência, e a terceira habilidade que a gente tem que buscar, desenvolver, aprimorar é a habilidade de ser otimista, é o otimismo. Normalmente, pessoas pessimistas parecem demonstrar mais seriedade, seus argumentos parecem ser melhores. Quando uma pessoa pessimista desenha um cenário muito ruim diante das pessoas, ela rapidamente ganha atenção e, em muitos casos, ganha a aprovação de todo mundo. Pessoas pessimistas costumam se apresentar como pessoas mais realistas, pessoas pé no chão, pessoas mais preparadas para a vida. Por que será que pessoas pessimistas costumam ganhar a confiança das pessoas muito mais do que as pessoas otimistas? Por uma razão simples. A nossa mente se fixa muito mais aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Veja um exemplo. Pegue a capa de um jornal ou assista um telejornal. Você vai perceber que, com certeza, 80% das notícias
aquelas mais importantes, serão notícias negativas, que falam sobre coisas ruins. Se a nossa atenção fosse capturada facilmente por coisas boas, a ordem seria outra. 80% das notícias da capa de um jornal, 80% das notícias de um telejornal seriam em torno de coisas positivas. Eu vou te dar outro exemplo. Imagine você dirigindo o seu carro numa estrada maravilhosa, super asfaltada, bem sinalizada. De um lado da estrada, um cenário de montanhas maravilhoso, montanhas cobertas de verde, um cenário maravilhoso. Do outro lado, um mar, de maneira que você tem que prestar bastante atenção no seu caminho para não sofrer nenhum acidente. Você então percebe que todo mundo nessa estrada de cenário maravilhoso viaja lá no limite da velocidade, 110 km por hora. Agora imagine você nessa estrada, percebendo os carros diminuindo a velocidade por conta de um acidente feio ocorrido no lado oposto do sentido que você caminha, que você dirige. As pessoas, então, numa pista livre, sem acidente, começam a diminuir a velocidade para poderem ver a tragédia do seu lado oposto. A pergunta é, por que ninguém parou para ver, para contemplar as montanhas de um lado ou o mar do outro? Por que quando o cenário é lindo, a gente dirige pela estrada 100, 110 por hora? E por que quando há um acidente, alguma coisa fatal e trágica, a gente diminui para olhar? Por isso, porque na nossa mente as coisas negativas se fixam com mais rapidez. E é por essa razão que pessoas pessimistas costumam ter a atenção da maioria, porque elas desenham constantemente cenários trágicos. Você pode olhar para o futuro sendo pessimista e dizer, isso acontece. Coisas ruins acontecem o tempo inteiro. E essa pessoa pessimista vai pegar vários exemplos de coisas que aconteceram de ruim e vai dizer, por isso que eu sou precavido, por isso que ninguém me pega de surpresa, porque eu estou sempre vendo o que a vida traz de ruim. Portanto, é possível você arquitetar todo o seu futuro de maneira pessimista, porque a realidade de fato mostra que tragédias acontecem, que problemas acontecem, que coisas ruins acontecem. E para esse tipo de argumento, a nossa cabeça está pronta. Para receber esse tipo de informação, nosso coração costuma estar aberto. Por conta dessa nossa tendência de dar mais crédito rapidamente àquilo que é negativo, é que os pessimistas ganham na maioria das vezes. Eles desenham um cenário ruim e a nossa vida acaba sendo capturada, o nosso vigor acaba sendo capturado por essas pessoas que profetizam sempre o pior. A gente precisa ser precavido, a gente precisa se preparar para o dia mau, a gente precisa fazer coisas, tomar medidas para que, se o mal chegar, se o dia ruim chegar, a gente esteja mais amortecido, a gente absorva com menos impacto tudo isso. O problema é quando a gente só espera coisa ruim do futuro. Esse pessimismo foi muito acentuado por todo esse problema perseverante que a pandemia trouxe para a gente. Portanto, a gente precisa entender que olhar para o futuro com pessimismo é mais fácil, mas não é melhor. Imagine uma pessoa vivendo a vida inteira só esperando coisas ruins. Isso não pode ser bom para a nossa vida psíquica. Isso não pode fazer bem para a nossa mente. Se por um lado é legítimo, é correto, olhar para o futuro e ter uma visão pessimista, esperar que tudo de ruim pode acontecer, por outro lado também é realista, é também possível a gente olhar para o futuro e esperar que tudo de bom vai acontecer. Esperar o melhor do futuro também é uma forma realista de vida. O pessimista é aquele que espera o péssimo, o otimista é aquele que espera o ótimo. Qual dos dois constrói uma vida sensacional? Me responde aí. A pessoa que está o tempo inteiro esperando o que é péssimo? Ou vai construir uma vida sensacional a pessoa que espera sempre o que é ótimo? A pessoa pessimista diz coisas do tipo, eu não quero é perder, eu não quero é ter prejuízo, eu não quero é ser passado para trás, eu não quero é ficar atrasado. E assim constrói sua vida. A pessoa otimista é diferente. Ela constrói a sua vida dizendo coisas do tipo, eu quero ser muito feliz, eu quero prosperar, eu quero ser uma pessoa realizada. Eu quero ser uma pessoa que está sempre à frente do seu tempo. É uma proposta de vida ascendente. É uma proposta de vida que gera na cabeça o desejo de superabundar em tudo. Então a resposta é óbvia. Qual das duas pessoas constrói uma vida sensacional? A que espera o péssimo ou a que espera o ótimo? Lógico que é a pessoa que espera o ótimo. É interessante você notar algo também importante. O pessimista diz, eu sou precavido. Eu faço o meu planejamento e me preparo para o pior.
Beleza. Mas o otimista também pode dizer a mesma coisa. Eu sou precavido, eu me preparo para o pior, mas eu luto pelo que é melhor. Eu tenho certeza de que vou conseguir muito mais do que eu imagino, do que eu estou esperando. Me responda. Você quer construir uma vida sensacional? Caso sim, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acha que esperando o péssimo, sendo pessimista, esperando o péssimo do seu casamento, sendo pessimista com relação ao seu casamento, esperando o péssimo dos seus filhos, tendo uma visão de futuro péssima dos seus filhos, você acha que você vai realmente construir uma vida sensacional? Não vai. Não vai. Você vai viver catando problema para se desviar deles. Agora, me responda. Você que quer construir uma vida sensacional. Você acha que esperando o ótimo do seu casamento, esperando com otimismo o seu cônjuge, esperando com otimismo que seus filhos floresçam, esperando com otimismo que a sua profissão vai levar você por um caminho de prosperidade, sendo otimista, esperando o ótimo, você acha que você vai ter condição de construir uma vida sensacional? Eu tenho certeza de que sim. Portanto, é fundamental que você entenda que a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga as coisas, esperando o péssimo ou esperando o ótimo, é para essa direção que a sua vida vai ser direcionada. É para essa cosmovisão, para essa atitude mental, ou de esperar o péssimo, ser pessimista, ou esperar o ótimo, ser otimista. E nos dois casos, fazendo o dever de casa, tá bom? Eu estou falando aqui de uma pessoa otimista responsável, de alguém que de fato faz o seu dever de casa, de alguém que faz conta, de alguém que se prepara, de alguém que poupa, de alguém que educa, de alguém que acompanha, de alguém que está presente na vida dos filhos, na profissão, em tudo que faz. Essa pandemia atingiu o globo. E essa pandemia tem feito um estrago muito grande na vida de muita gente. Mas não precisa ser assim na sua vida. Porque não importa tanto aquilo que acontece com você, importa mais a sua atitude diante daquelas coisas que acontecem com você. E hoje eu te apresentei 3 habilidades que são muito importantes, que ajudam muito a gente a enfrentar momentos difíceis. Flexibilidade, resiliência e otimismo. Diante do vento forte, do impacto forte dessa ventania chamada Covid-19, que você saiba se vergar, que você saiba se dobrar diante do vento. E depois que esse vento passar, use a resiliência a seu favor. Lembra do elástico, você vai voltar, não como era antes, vai voltar melhor, vai voltar com mais flexibilidade, com mais elasticidade, com mais capacidade de se adaptar a momentos difíceis. E que você seja otimista, espere o ótimo da vida, espere com muita alegria aquilo tudo que você sabe que vai colher se fizer seu trabalho, se fizer aquilo que você precisa fazer todos os dias, com esse coração vibrando de convicção de que tudo que você fizer será coroado de sucesso. Se nós chegamos até aqui, se você está aí do outro lado me assistindo, ainda que desanimado, ainda que desanimada, eu quero te dizer, você é mais forte do que você imagina. Você conseguiu demonstrar resistência, você conseguiu mostrar perseverança. E hoje você aprendeu o quanto é importante você ter flexibilidade, resiliência e ser otimista. Eu quero que você saiba que Deus não colocaria sobre você um peso que você não pudesse suportar. Se você está aí me assistindo até agora, é porque ainda sobra em você um pouco de flexibilidade. Você suportou essa pandemia. Você suportou tantas coisas difíceis porque você não quebrou. Você está aqui porque conseguiu se erguer de novo, foi resiliente. Você está voltando à sua forma anterior. E você está sendo otimista porque está ouvindo uma palavra de esperança, porque você ainda acredita na possibilidade de vencer isso. Se você quiser construir uma vida sensacional, saiba que Deus será o seu parceiro. Ele está do seu lado, Ele está aí bem perto de você. E a prova disso é que você está assistindo esse vídeo, que está te ajudando tanto. Mas você também precisa participar desse seu resgate. Você precisa ser flexível, você precisa ser resiliente e você precisa ter muito otimismo. Você precisa ser otimista. E que com essas habilidades você coopere com a obra de Deus no seu coração. E que já já você veja o cenário da sua vida mudando, sobretudo do interior, colocando essas coisas todas na sua mente. E o nosso mundo externo será sempre um reflexo do nosso mundo interno. Eu tenho certeza de que esse vídeo te fez muito bem. E eu queria que você tirasse o maior proveito possível dele. Como? Assista de novo.
Só que agora com papel e uma caneta, ou com o seu notebook, ou com o seu telefone, tome nota. Deixe a sua mente chegar às suas próprias conclusões. Isso aqui foi apenas um direcionamento. Então assista isso com calma, veja isso com cuidado e vá extraindo o máximo que você puder disso. Tire proveito desse material que chegou até você de maneira tão direta, tocando tanto o seu coração. Chegando ao fim, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora. E quero pedir também para que você se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha feito isso. Que você dê o seu like, que você compartilhe, que você ative o sininho, faça tudo para que essa mensagem chegue a tanta gente, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e viva a vida!